Ó, galera, quando eu digo pra vocês que o conhecimento liberta, aqui vocês vão ver, eu tô economizando literalmente R$ 300 que eu estou deixando de gastar justamente por ter acesso a conhecimento. Eu tô aqui no aeroporto, olha aí, de Porto Alegre agora, falando com vocês. Inclusive não liguem o barulho, tomara que o fone aqui dê conta. O que eu quero dizer pra vocês nesse vídeo? Quando você tem acesso aos conhecimentos certos, e foi exatamente isso que possibilitou muitas transformações ao longo de toda a minha vida, porque você começa a ter benefícios, enxergar coisas que a maioria das pessoas não enxerga. Vamos para a prática para entender. Eu estou nesse restaurante, é o restaurante Live in Heineken, aqui de Porto Alegre, fica depois do raio-x. Tem um antes do raio-x e tem um depois. Eu estou falando aqui do que tá depois você passa do raio-x. Fui a São Paulo, na sede física das nossas empresas. E o que me impressiona é que, agora, né, nesse restaurante, eu acabei de gastar, eu iria gastar, né, R$ 160 e eu simplesmente não gastei nada. Por quê? Porque o meu cartão de crédito me proporcionou poder consumir um acesso à sala VIP que ele tem. No caso, meu cartão é ilimitado, mas, enfim, existem vários cartões que não são ilimitados. Você poderia usar um acesso seu à sala VIP em troca de R$ 176 de consumação nesse restaurante. Que eu acabei de comer, inclusive, 2 omeletezão caprichado com salada. E olha só, tá vendo que tem gente aqui embaixo? Meu Deus, tremeu tudo. Tá vendo que tem gente ali embaixo? Ali embaixo tem exatamente uma cafeteria e um restaurante. E qual que é a questão? Quem tá ali embaixo provavelmente está pagando R$ 15, R$ 16 em um café expresso, tá pagando R$ 12 em um pão de queijo, R$ 16 em um pão de queijo, e por aí vai. Enquanto isso aqui, acabei de consumir R$ 176, literalmente de graça. Porque eu tenho acesso aos conhecimentos. Na realidade, esse canal aqui eu não falo sobre esse tema, mas eu tenho outros canais, tem inclusive treinamentos que ensinam as pessoas a utilizarem as milhas aéreas da forma certa, a usar o cartão de crédito da forma certa. Inclusive fazendo esse cartão de crédito colocar literalmente dinheiro no seu bolso. Aqui hoje, por exemplo, eu estou sozinho. Mas muitas vezes eu viajo com a minha esposa, com o nosso editor de vídeos. E, por exemplo, se eu tivesse vindo nesse restaurante aqui, eu ia consumir uns R$ 170 de graça comigo e uns 170 para minha esposa. Ia dar uns R$ 340 já, que literalmente eu deixei de gastar. E por mais que eu não fosse gastar tudo isso, eu ia economizar um pouco mais, beleza. Mas é economia, de qualquer forma. Sem contar que, pô, tem um efeito psicológico também. Você se sente muito bem por estar comendo literalmente de graça num aeroporto, enquanto todo mundo paga muito mais caro. Então tem a sensação de se sentir bem também, se sentir valorizado. E quando você passa a ter essa virada de chave, e também de ficar feliz com o seu progresso, porque quanto mais você aprende, quanto mais você avança, evolui, mais você se orgulha disso e mais você entra numa espiral de boa autoestima. Que isso te coloca cada vez mais num nível completamente diferente dos demais. Você, inclusive, tem dificuldade para acessar os níveis de quem não está nessa mesma frequência que você. Exemplo, olha que loucura. O que antes era um problema para mim, o fato de ter que esperar algumas horas, às vezes, numa escala no aeroporto, virou um momento que eu tô aqui, ó, trabalhando tranquilo. Aproveito aqui para gravar um vídeo com vocês, entrar em call com os colaboradores, comer bem, melhor, comer bem e de graça em pleno aeroporto. Aí ainda falta mais ou menos, ó, umas 3 horas, 2 horas e meia para o meu próximo voo. E o que eu vou fazer? Eu comi super bem agora aqui no Live Heineken. Na sequência, eu vou aqui atrás do Live Heineken, tem uma sala VIP, que no caso aqui do aeroporto de Porto Alegre é a W Premium Lounge. Vou acessar ali também de graça, entrar numa salazinha legal para trabalhar, acessar o Wi-Fi, pegar uma aguinha, comer um negocinho, tomar um cafezinho preto também, de graça.
trabalhar no espaço VIP com uma vista dessa, igual vocês estão vendo aqui, ó, do aeroporto. E isso, quando eu falo todos esses temas, não estou falando somente de dinheiro. Estou falando de acessar um nível de frequência diferente. Um nível de autoestima e valorização do que você faz diferente. E isso, de fato, muda o jogo. Porque quando eu viro e falo, por exemplo, vocês gostam muito quando eu trago temas aqui do Exército, né? Quando eu falo para amigos meus que ainda estão no Exército, e muitos deles aprenderam com a gente, inclusive, sobre milhas, cartões, vários abriram o próprio negócio, também estão fazendo transição de carreira, assim como eu fiz, que a gente tem tudo. Hoje são várias empresas, né, que a gente tem. Temos empresas de contabilidade, empresas de tecnologia, empresas de lançamento, empresas de educação, agência de viagens. E a gente tem nesse braço de educação vários cursos, que inclusive foi o que eu falei, ensina de milhas e cartões, que foi o que eu mencionei aqui. Inclusive vou colocar aqui na descrição, no comentário fixado, esse nosso treinamento, que custa menos de R$500. Um dos melhores cursos de milhas, questão de custo-benefício, sem contar que é um dos treinamentos mais bem avaliados da Hotmart. E ele está desde 2018, ele já tem 7 anos de história, inclusive. Então é um treinamento que foi validado pelo tempo também. Mais de 4.500 alunos só nesse. Então se você quiser conhecer melhor, na descrição e no comentário fixado vou colocar tanto o nosso outro canal no YouTube, quanto esse treinamento. E como eu falei, a gente tem vários outros treinamentos também. A gente tem frentes para empresários, frentes para o digital, frentes para negócios de turismo. Então, para a gente concluir, o que de fato me ajudou muito nessa transição, é claro que foram várias coisas, mas foi principalmente passar a enxergar fora da realidade que os demais enxergavam. Quando eu falava para os meus conhecidos do Exército que era possível, sim, ter uma renda de casa, e trabalhando de casa, né, digo, que era possível você viajar, inclusive em alguns momentos, com economias acima de 90%, você comer de graça em sala VIP, nenhum deles acreditavam, vários zoavam. Aí você vê, é um nível de frequência diferente. E eu entendo o lado deles, não estou julgando de forma alguma. Mas muitos deles passaram a fazer os nossos cursos, inclusive alguns já saíram do Exército também, depois de seguir todos os nossos conteúdos aqui também, treinamentos, mentorias. E tu vê que todos eles, quando passam a enxergar o que não enxergavam antes, tipo isso que eu estou trazendo para vocês, de comer de graça em pleno aeroporto, a frequência deles muda completamente, dá aquela virada de chave. E é exatamente isso que eu trago aqui para vocês. Muitos momentos da vida de vocês, conforme vocês vão evoluindo, buscando sempre estar progredindo, vocês vão ter esses momentos de virada de chave e esses momentos de elevação do nível de frequência. E que se você se manter nessa direção, é muito difícil parar o seu crescimento, é muito difícil parar a sua evolução. Então, permaneçam com a mente aberta, permaneçam no estado de evolução constante. É claro, parem de ficar gastando dinheiro, uma fortuna em viagens, sendo que existem estratégias que você pode estar economizando isso, e economizando um valor considerável, inclusive, e passem a proporcionar experiências foda para as pessoas que vocês mais amam. Exemplo, eu levei esses dias meus pais para viajar comigo e com a minha esposa para Fernando de Noronha. Eles acessaram as salas VIPs de graça, comeram e beberam de graça, ficaram literalmente malucos. Experiências que eu pude proporcionar para eles, justamente porque eu entendi esses níveis de frequência, permaneci investindo em mim, em conhecimento, para que eu pudesse evoluir e entrar nesses níveis de frequência diferentes. E é isso, vídeo sem roteiro. Vivendo o lado bom da vida, trabalhando, é claro. Não estou falando para você ganhar dinheiro da noite pro dia, vai ficar milionário, nada disso. Muito trabalho, suor, dedicação, mas que no final a conta sempre fecha. Tamo junto, fique com Deus e até um próximo vídeo. Já se inscreve aqui, porque o próprio YouTube está te recomendando um vídeo do canal que com certeza vai fazer sentido para a sua realidade. Afinal de contas, o YouTube entende muito melhor sobre o que você gosta do que inclusive seus pais. Até o próximo vídeo.